Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Meu amigo, minha amiga, seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. Sempre uma alegria, um privilégio poder entrar aí na sua casa, dividir esses momentos com você, com a sua família, que eu sei que gosta, não apenas de acompanhar o programa, mas de repercutir os assuntos que são tratados aqui, de debater também aí no seu sofá os temas que nós abordamos aqui no Vejam Só. E, aliás, não só na sua casa, no seu sofá, né? Hoje, com a tecnologia, em qualquer lugar que você estiver, você acompanha e leva o Vejam Só com você. Daqui a pouquinho eu vou te explicar as várias formas de poder acompanhar o Vejam Só e, obviamente, de interagir com a nossa programação também, tá bom? Aliás, falando com você que gosta dessa interação aqui com o Vejam Só, vou colocar aqui o meu perfil do Instagram. Segue lá também, @zeca_pereira. E por lá a gente consegue conversar um pouquinho sobre comunicação, sobre teologia. Lá dá para responder algumas perguntas que eu coloco aqui e que muitas vezes eu, no programa não posso dar a minha opinião. Mas lá a gente consegue conversar, tá bom? Chega por lá, recebo muito, muito carinho dos telespectadores. Isso é um baita combustível para continuar o nosso trabalho. Vai lá que a gente conversa por lá também. Afinal de contas, o grande retorno que a gente recebe são de pessoas que, a partir da reflexão que o Vejam Só levantou, elas começaram a estudar, a pesquisar, a correr atrás da informação. E é exatamente esse o nosso objetivo, que o Vejam Só seja só um pontapé inicial, mas que você aí se desperte para o estudo, para o conhecimento da palavra de Deus, dos assuntos relacionados à teologia e que tudo isso modifique, obviamente, a sua prática, o seu dia a dia também. Tá bom? Então fique à vontade, sempre muito bacana poder conversar e interagir com você. Eu vou primeiro apresentar as minhas convidadas e aí, na sequência, eu vou colocar o tema aqui que nós vamos conversar hoje, um tema muito, muito, muito importante e os números crescem a cada dia e a gente vai poder entender um pouquinho mais sobre isso, fica ligadinho que eu tenho certeza que vai ser muito, muito importante. Bom, o Vejam Só tem o privilégio de receber nesta oportunidade a doutora Vânia Saldanha. Ela é advogada e vai nos auxiliar nesse tema que, com certeza, requer muito da questão do direito também nesse assunto. Doutora Vânia, primeiro, obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui no Vejam Só. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Zeca. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso em recebê-la, doutora. Tenho certeza que a contribuição vai ser importantíssima pela temática. É padrão a gente começar aqui sempre com as informações da igreja. Vou pedir, então, para a irmã falar a igreja que a irmã congrega para a gente, por favor. Ok. Eu congrego na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor 53, no Itaim Paulista. Boa. Então, aí, inclusive, durante o programa, nós vamos deixar também os seus contatos, tá, doutora? Então, Sim. Quem nos assiste e quiser entrar em contato, conhecer um pouquinho melhor o trabalho também da doutora Vânia, pode ficar à vontade nas redes sociais, nós vamos deixar aí. Se durante o programa não deu para anotar, perdeu, fica tranquilo, que nós vamos colocar tudo lá no nosso perfil do Instagram, tá bom? Então você entra lá, vai estar tudo certinho aí, com calma, você aciona lá, pode tirar as dúvidas e entrar em contato com a irmã também. De novo, obrigado, viu, Vânia, pelo carinho. Zeca. Certeza que vai ser bênção aqui as opiniões profissionais da irmã nessa temática, que são importantíssimas. Com certeza. E o Vejam Só também tem o privilégio de receber nesta oportunidade a doutora Marli Maurício Tavares, ela que é delegada de polícia. Doutora Marli, obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui nesta oportunidade. Seja muito bem-vinda, minha irmã. Obrigada, eu que agradeço o programa, muito obrigada por essa oportunidade de falar sobre um tema tão importante, tão atual e que a gente percebe que ele não deixa de acontecer, infelizmente. Sem dúvida. Inclusive, nesse período pandêmico, parece que, inclusive, aumentaram esses relatos. Bom, daqui a pouco a gente fala sobre isso, senão eu já vou falar antes da hora. Doutora Marli, para a gente começar também, vou pedir para a irmã passar para a gente a igreja que a irmã congrega também, por favor. Sim, nós congregamos na Igreja Cristã Presbiteriana, sede no Ipiranga. Legal, bem aqui na região Isso. central de São Paulo também. No caso da doutora, até pela questão do cargo que ela exerce, nós vamos deixar à sua disposição também o número 180, tá bom? Que é um disque denúncia. Então, inclusive durante o programa a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso também, mas é o contato que nós vamos deixar à sua disposição aí, tá bom? Até por conta do trabalho da irmã, para preservar e tudo mais, por questões de segurança. O programa também vai não colocar os contatos da doutora Marli.
Obrigado, doutora, pelo carinho, por aceitar o nosso convite e por nos ajudar nessa temática. Que antes de falar o tema, deixa eu só reforçar com você bem rapidinho a nossa parceria aqui do Vejam Só com a Garbo. E depois que a Garbo entrou no programa, o nosso estilo é outro. Mudou, repaginou o visual do Vejam Só, o que pode acontecer com você também, tá bom? Entre nas redes sociais da Garbo, siga a Garbo lá nas redes sociais ou no site garbo.com.br. Lá você vai encontrar, inclusive, os endereços das lojas físicas. Vá até uma loja da Garbo, fala que viu aqui no Vejam Só, e aí, além de ficar elegante, rapaz, eles vão dar um trato em você da cabeça aos pés, igual nós estamos mostrando aí, tá bom? Você vai ficar impecável. E se falar que viu aqui no Vejam Só, ainda vai garantir um desconto. Vai ficar lindo, elegante e vai economizar, tá bom? Então passa lá na Garbo, que além de ser super bem atendido, você vai poder economizar um pouquinho também. Quero agradecer ao Militão, o irmão André, que são meus parceiros lá na Garbo e que têm me ajudado aqui a manter a elegância do Vejam Só, tá bom? Obrigado, viu, meus queridos? Que Deus abençoe. Hoje no Vejam Só nós vamos falar sobre a violência doméstica e tentar entender principalmente como a igreja deve abordar esse tipo de assunto, essa temática. E por que como a igreja deve abordar? Pela seguinte questão, você com certeza já viu na sua igreja programação para casais, para jovens, para crianças. Mas e assuntos relacionados a essa temática da violência doméstica, que tanto aflige as famílias brasileiras? E, obviamente, isso acontece dentro da igreja também. A gente não pode querer tapar os olhos ou, como o pessoal diz, né, ultimamente, passar um pano nessa situação. É preciso encarar e, muitas vezes, cortar na própria carne para que esse tema seja tratado, abordado, esclarecido abertamente. Como que a igreja deve fazer isso? E eu até falei anteriormente, parece que durante a pandemia esses números eles aumentaram, os casos aumentaram também. Nós vamos entender por que isso aconteceu. E também, obviamente, infelizmente dentro da igreja esses números têm crescido e tem sido uma constante. E por isso nós temos aqui uma advogada e uma delegada para nos ajudarem nessa situação. Minhas irmãs, eu vou começar pedindo assim uma introdução de vocês da forma como vocês acham que a igreja deve tratar esse assunto. A gente sabe que é um assunto delicado, que muitas vezes envolve questões que, às vezes, de abuso de poder, de autoridade, dentro da igreja e tudo mais. Não é simples isso, mas a gente vai tentar aqui trazer uma reflexão sobre essa questão. Doutora Vânia, eu vou começar com a irmã. Como é que a irmã acha que a igreja pode abordar esse tipo de assunto? Programações especiais, palestras, como que isso pode ser organizado dentro da igreja? E, obviamente, se a irmã acredita que isso deve ser feito dentro da igreja também. Sim, Zé, que eu acredito que tem que ser feito. Eu acredito, inclusive, que já passou da hora da igreja ter uma atitude e mudar a postura em relação a esse tema, que é um tema tão delicado e é um tema que muitas vezes, pela nossa profissão, né, a gente percebe que as mulheres se sentem constrangidas de trazer essa informação. Então, quando você tem o conhecimento que na sua igreja tem uma base envolvendo profissionais, né, seja psicológico, né, psicólogos e uma base também jurídica através de advogados, você se sente um pouco mais confiante de conseguir abordar esse assunto que é delicado, né? Então, a igreja ela precisa, como uma instituição social muito importante, assumir esse papel de auxiliar as famílias, né? Porque a família é a base de tudo. E, obviamente, que quando a gente tem casos de violência doméstica, a família, né, acaba ruindo. Sim. Então, a igreja ela precisa ter essa percepção, assumir esse papel de auxiliadora, né, e tentar né, fazer o máximo de esforço para que essas famílias tenham acesso à informação, à orientação, ao aconselhamento, se não diretamente, através de palestras, encontros de casais, cursos. Então, no meu ponto de vista, esse tem que ser um investimento da igreja. Sim, nesse tema que é muito importante. Sem dúvida, sem dúvida. Para a gente já começar a cutucar um pouquinho essa ferida aí, doutora, você acredita, sim, com a sua experiência, que dentro do ambiente eclesiástico existe, de certa forma, uma proteção
não sei se dá para falar isso, proteção, mas algum jeitinho quando a gente fala de violência doméstica, às vezes por ser da comunidade, o nosso irmão, ele é bom, não é assim? É possível a gente diagnosticar esse tipo de atitude? Infelizmente. Infelizmente, né, na minha profissão, eu acabo lidando muito e atuo com pessoas de inúmeras igrejas. E a gente acaba tendo esse contato e percebe que tem essa proteção. E a mulher, ela é colocada numa situação tão complicada que ela fica constrangida de trazer a informação, né? E, ao mesmo tempo, entre aspas, quer proteger o esposo, ou muitas vezes tem medo que a igreja não traga a repressão que precisa. Sim. E ela acaba, né, eu vou trazer uma informação, uma situação tão íntima da minha vida e isso não vai dar em nada. E aí acaba, né, retrocedendo esse processo de comunicação. Infelizmente, tem essa proteção. Sim, acaba sendo mais uma ferramenta de proteção ao agressor, ainda que indiretamente, por outras circunstâncias, acaba funcionando assim também. Doutora Marli, quero ouvir a sua visão nessa questão aí. Como é que a igreja pode? Primeiro, se na sua visão a igreja tem que mexer nisso. Segundo, como é que a igreja pode organizar para falar sobre uma temática que é, de fato, muito delicada? É importante, Zeca, né, e telespectadores e todos que estão assistindo pelas redes sociais, por todos os meios de comunicação. Estava comentando com a doutora Vânia que desde os 10 anos, né, como cristã, então são 44 anos, eu tenho 54, quase 30 como delegada. Então, assim, o que a gente vê, já passei por várias igrejas, hoje na presbiteriana, então, assim, a primeira coisa é efetivamente abordar o tema. O que a gente percebe é que esse tema, de uma forma ou de outra, é levado a se furtar dele, né, do tema em si. Quando se fala em violência doméstica, fala-se em palestra, né, como a doutora estava comentando, palestra de casais, palestra com crianças, palestra sobre abuso sexual, mas especificamente quando se fala o tema violência doméstica, parece que assusta. Por quê? Porque nós vivemos ainda, digamos assim, por mais que nós temos uma sociedade desenvolvida, que as mulheres estão se desenvolvendo, que as mulheres na sociedade, 50% às vezes são participantes do sustento da família, a gente percebe que esse tema ainda é um tabu, digamos assim. Por quê? Quando nós estamos ali no cerne do problema, dentro das igrejas, a gente percebe, passando por uma igreja ou outra, né, assim, quando somos convidadas ou quando vai se falar sobre esse assunto, em que a problemática tem que ser resolvida de uma forma a quase ninguém ficar sabendo ou a mulher não procurar os órgãos competentes para resolver aquela situação. Quando muito assim, ela precisa de um psicólogo, ou talvez ele precise de um psicólogo, ou talvez, em último caso, um advogado, assim, em último caso que eu diga, né, se houver uma situação de separação ou divórcio. E, no caso, às vezes, a delegacia, as pessoas meio que ficam, mas vai procurar uma delegacia de polícia. Então, infelizmente, no nosso meio cristão, evangélico, ainda existe esse tabu, né? Então, a gente vê esses dias fazendo, assim, encontros, participando de encontros de casais,
de cursos, a gente percebe que as coisas meio que, por exemplo, foi agredida, foi há tantos anos, aí fica procurando não dizer o que efetivamente aconteceu, para não procurar uma delegacia, para não conseguir um aconselhamento mais certo, mais direcionado no tocante a procurar uma delegacia de defesa da mulher, um centro de referência de defesa da mulher. Então, eu entendo que, assim, o mundo eclesiástico, de uma maneira geral, ainda tem esse tema como se fosse assim, olha, resolve-se em casa. Mas a igreja não tem um papel, assim, de auxílio efetivo. Legal. Né? Não existe esse auxílio efetivo. Então, o que nós precisamos, na nossa opinião, na nossa visão, é realmente tirar um pouquinho da sujeira debaixo do tapete. Né? E enxergar que nós vivemos num mundo que as mulheres trabalham, que as mulheres estudam, que as mulheres têm profissão, que muito embora nós conheçamos, muito embora não, né? Prioritariamente, nós tendo a Bíblia Sagrada como regra de fé e prática, nós não podemos misturar uma coisa com a outra. A palavra de Deus não diz que a mulher pode ser subjugada. De maneira nenhuma. Se a palavra de Deus diz que a mulher, em Efésios 5, ela precisa estar lado a lado com o homem, ela ser amada pelo homem, como Deus amou a igreja, então o que acontece? Muitas vezes a gente não percebe que... E aí existe um contrassenso entre submissão da mulher e subjugar a mulher. Então, ela não pode falar. Ela tem que ficar quieta, ela não pode dar opinião, mas às vezes ela está ali direcionando toda a família, tomando conta da família, pagando as contas, resolvendo os problemas, sendo o braço direito e às vezes o esquerdo do marido. E o que acontece? Não pode falar. E não raro, né, para finalizar, a gente encontra problemas assim até na própria liderança. Nós já tivemos casos, né, nesses 17, quase 20 anos, trabalhando só com delegacias de defesa da mulher, que nós enfrentamos situações de líderes eclesiásticos, de ter que falar assim, pastor, isso está na lei, Sim. Não é bíblico. Se agredir, se ofender, se humilhar, vai ter que responder. Primeiramente diante de Deus e diante da lei. Sim. Então, a gente traz essa realidade e para que as igrejas, de uma maneira geral, deveriam ter uma conscientização maior. Né? Uma conscientização de que a mulher hoje ela tem um destaque, ela tem um posicionamento diferente na sociedade e trazer realmente à baila essa situação de violência doméstica, porque nós vemos que os casos são inúmeros. E nas igrejas e no meio lá, quando a mulher está dentro de casa com seu esposo, a gente sabe que muitas das vezes, quando elas nos contam, são pessoas que vivem dentro das igrejas e quando o marido está ali, trata a mulher de uma forma totalmente diferente do que trata na igreja. Sem dúvida. Então, é algo que eu acredito que precisa ser falado mais. Sem dúvida. Reflete muito ainda uma estrutura muito masculina das igrejas, onde esse papel da mulher às vezes é enxergado como secundário. E a doutora citou a Bíblia. Se a gente olhar para o ministério de Jesus, a gente vai ver uma pessoa que deu voz e valor às mulheres. E se a gente olhar para a Bíblia, lá em Romanos 13, Paulo vai falar da submissão às autoridades constituídas, que é exatamente essa questão da lei. Você não está acima da lei porque é cristão, muito pelo contrário. Você precisa estar debaixo dela para mostrar que é cristão. Tem muita coisa, nós vamos falar mais aqui. Deixa eu só aproveitar para já abrir a oportunidade para você que nos assiste participar da nossa enquete. Acesse o nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só, e lá você vai localizar toda a interação com o programa. Inclusive, esta enquete que eu vou colocar aí na tela para você. O que eu quero saber de você hoje é o seguinte: você conhece algum caso de violência doméstica envolvendo evangélicos? Sim, conhece? Não, não conhece. Vote. Mas olha, antes de votar, você
vai ouvir a resposta que eu vou pedir agora da doutora Vânia para você entender o que é violência doméstica. Porque muitas vezes a gente acha que é só bater. Então, calma. Antes de votar, calma. Para você ouvir o que é, aí você vota. Vota, na postagem seguinte você justifica. Olha, eu conheço casos, e aí se você quiser relatar, pode relatar lá, tá bom? A gente vai preservar aqui o máximo a identidade, fique tranquilo. A ideia do programa não é expor ninguém, mas é que a gente use essa ferramenta como auxílio, principalmente para o avanço no conhecimento, tá bom? Essa é a nossa ideia, para que você conheça não só sobre o tema, mas toda a legislação que cerca também, tá bom? Vote e participe, tá? Vamos lá, doutora Vânia, vamos para a definição, então? Quando a gente fala violência doméstica, do que nós estamos falando? Zeca, é importante ressaltar que muitas pessoas linkam, né, a violência doméstica à agressão física. E nem sempre, né? Nós temos casos de violência doméstica que está ligada com a violência psicológica, a pressão psicológica, o momento que a mulher é subjugada. Mas eu não agrido a minha esposa, mas faz pressão psicológica, impede ela de ter acesso à família, impede ela de ter o livre arbítrio, a escolha de exercer o seu direito de ir e vir. Escolha, por exemplo, se eu controlo a roupa, pode ser um problema? Sim. Legal. Sim. Então, nós temos a agressão física, temos a agressão psicológica, temos a agressão sexual, que nem sempre, né, é um tema delicado, e aí a pessoa fala, nossa, mas agressão sexual? Sim, você ter relação sexual sem que você tenha vontade é uma violência doméstica, é uma agressão sexual. Temos a agressão moral, né? Então, mas eu não faço pressão psicológica, eu não agrido a minha esposa, mas eu ridicularizo. Né? Então, você está expondo a sua esposa, né? Então, também faz parte da agressão e faz parte da violência doméstica e a violência patrimonial. Então, a partir do momento que eu começo a subjugar a mulher no patrimônio dela, no trabalho, você não vai ter administração sobre valores, inclusive, é importante ressaltar, né, doutora Marli, a questão de pensão. Não vou pagar a pensão alimentícia quando acontece isso, né, que a gente, infelizmente, dentro do direito, a gente não vai falar só dos casos da igreja especificamente, mas também é uma forma de violência. Então, a violência doméstica, ela abrange muito mais do que só a agressão. Lógico que a agressão física é o mais grave e é o que é mais recorrente e é o que é trazido com mais frequência, mas a agressão psicológica, ela existe e muito, né, doutora? Inclusive, doutora, até com a sua experiência, você estou em mais de 30 anos já na função também, esse conhecimento ou essas denúncias dessas outras áreas aparecem também ou, via de regra, todo mundo associa a questão da agressão física? Não, o que nós percebemos é que depois do advento da Lei 11.340, 2006, que é a Lei Maria da Penha, conhecida como a Lei Maria da Penha, antes nós já tínhamos, né, que as pessoas diziam a mulher era agredida e o homem agressor respondia com uma pena de cesta básica, a Lei 9.099 de 95. Mas o que a gente tem percebido é que com o aprimoramento e, infelizmente, com a demanda muito grande, né, e também agora com a pandemia, a lei ela tem se aprimorado. Nós temos várias alterações legislativas na própria Lei Maria da Penha, a violência psicológica. Nós temos, inclusive, o artigo 147B, que fala especificamente da violência, né, psicológica. Nós temos vários casos em que não só a violência física propriamente dita, a lesão corporal dolosa do artigo 129, antes só o parágrafo 9º e agora o parágrafo 13, mas nós verificamos que a tendência desse agressor, desse ofensor,
aumentar, né? Se a mulher não toma uma atitude de resolver aquela situação, de cessar esse ciclo de violência, pode vir, infelizmente, até a ocasionar um feminicídio, uma tentativa de feminicídio. E nós temos visto, né, pelas redes, pela imprensa, pela mídia, que nós temos casos todos os dias, infelizmente, de agressões que chegam ao ponto de uma tentativa de feminicídio, né? Nós temos alterações legislativas nesses últimos anos, né? 2017, 2018, 2020, 2021, ano passado também, a perseguição, enfim, várias alterações justamente para auxiliar, para cessar esse ciclo de violência. Nós temos também a alteração legislativa para que o agressor, Zeca, ele passe por atendimento de recuperação, de reeducação, para ele aprender que esse comportamento dele é totalmente errado, né? Porque, infelizmente, com o machismo, né, que vai dizer assim só no Brasil, não, infelizmente no mundo todo, digamos. Sim. O homem pode imaginar assim, eu tenho mais força física, né? Porque, graças a Deus, somos diferentes. A mulher do homem, Deus criou homem e mulher de forma diferente. Então, por conta de ter força física maior, acredita que pode, de forma física, subjugar aquela mulher. Ou falar mais alto, ou gritar, ou quebrar um vaso, quebrar alguma coisa dentro de casa, né? Uma violência psicológica ali com a mulher. Então, nós percebemos que vai sendo gradativo. Começa com xingamentos, né? Aquela violência moral, aí depois vai na violência psicológica, aí vai indo uma vias de fato e depois, infelizmente, acaba chegando a uma agressão física. Eu até anotei aqui para perguntar na sequência, doutora, a regra é esse avanço das agressões? Então, o agressor vai testando. Eu faço aqui uma ofensa moral, não aconteceu nada. Eu aperto aqui, não aconteceu nada. Esse é o padrão, vamos dizer assim? Em regra geral, infelizmente. Tá. Infelizmente, a gente percebe que essa tendência, né, o ser humano, de uma maneira geral, se percebe que ele não é coibido de alguma forma, ele vai continuando a sequência de subjugar essa mulher, ou às vezes a criança, as próprias crianças que sofrem também, e não raro, com essa violência doméstica dentro do lar. A gente sabe que toda a família acaba sofrendo, né? Porque a família é o início de tudo dentro de uma sociedade. E se a família está desestruturada, desestrutura não só marido, esposa, filhos, todos que compõem ali o núcleo familiar, né? Os idosos também, enfim. Essa é uma outra temática. Mas a gente vê que essa tendência... e o homem, às vezes, por estar com dificuldades financeiras, enfim, vários motivos, aí utiliza de vários argumentos, né, para querer subjugar, agredir, de alguma forma, maltratar a sua esposa, enfim, ou no caso, se for companheira, né, a namorada, a noiva. E nós temos vários casos nesse sentido e por isso temos tantas delegacias. Foi criado, inclusive, aqui em São Paulo, nós somos um dos pioneiros, né? Nós temos a Delegacia de Defesa da Mulher, a primeira, em 1985 foi criada. Então, nós temos mais de 130 delegacias de defesa da mulher no estado, aqui na capital 9. Né? Legal, boa. E nós temos a DDM Online, que foi criada por conta da pandemia, com dificuldade, né? Todos ali aglomerados, né? Juntos dentro de casa. Houve a necessidade de estar se criando uma delegacia de defesa da
da mulher online, ou seja, para que a vítima, durante 24 horas, possa estar procurando esse atendimento pela internet, pelas redes sociais da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Boa. Inclusive, a doutora citou essa questão do namoro, do noivado. Depois eu vou perguntar se é possível identificar esse perfil do agressor nessas fases, antes de um casamento e tudo mais. Nós vamos chegar lá. Doutora Vânia, vou passar aqui, dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que foram divulgados agora em 2022, referentes ao ano de 2021. Eles apresentam o seguinte, 1.319 feminicídios no país, o que significa mais ou menos uma vítima a cada 7 horas do ano passado. A gente falou aqui da legislação, a doutora citou a legislação. A gente sabe que no direito tem aquela lei que é boa, mas que só fica no papel, ela não é prática. O que a gente pode falar da lei com relação à proteção da mulher? Ela é boa, bem redigida, bem trabalhada, mas é prática, é atuante também? Ajuda ou não? Olha, Zeca, a lei é boa, é prática e a gente tem um problema que, infelizmente, as mulheres precisam mudar a postura em relação a isso. O que geralmente acontece? A mulher tem o conhecimento da existência da lei, tem o entendimento ou desconfia que aquela atitude do marido é uma atitude de violência e o que ela faz? Ela não denuncia. Então, eu tenho a lei, tudo bem, a lei está aqui, eu tenho as delegacias, estão todos aqui os profissionais, todos aguardando. Só que eu dependo da mulher tomar a iniciativa. E na maioria das vezes, a mulher ela não tem essa iniciativa. Os familiares presenciam, alguns que presenciam ou que ficam sabendo, também não têm essa iniciativa. E aí o que acontece? Eu tenho a lei, tenho as delegacias, mas eu não tenho a denúncia. Como que um delegado vai chegar e tomar uma atitude se a mulher não chegou e falou, olha, está acontecendo isso, eu estou sendo vítima? E uma outra situação que acontece muito, eu inclusive já conversei com muitas clientes em relação a isso, inclusive para aconselhar, dar sequência na ação. A pessoa vai lá, faz o boletim de ocorrência e aí depois o marido volta. Bonzinho. Lindo, maravilhoso, traz flores. E aí a mulher esquece daquela agressão. E aí o que ela faz? Não vou dar sequência. E aí não dá sequência. E aí, como a doutora Marli comentou, ele vai evoluindo, né? Progredindo de uma forma ruim. Sim. E aí ele vai dificultando mais a vida da mulher. Tem muitos casos, eu inclusive já cheguei a aconselhar mulheres nesse sentido, que o marido faz? Ele vai isolando. E aí, conforme ele vai isolando, a mulher vai ficando sem acesso, sem conseguir pedir ajuda. E aí ela vai fazer o quê? Não tem como pedir ajuda. Então, percebeu esse perfil agressor? Se estiver na época do namoro, se desvincula. Não vai ter nada de bom para te oferecer, né? Então, se desvincula. Se já está casada, começa a colocar regras. Porque nós somos mulheres, né? Nós sabemos, todos nós, um casal sabe quando você ultrapassou o limite da brincadeira, quando você ultrapassou o limite da indiretinha. Então, opa, até aqui, tudo bem, daqui para lá, não aceito. Então, sinalize, se ainda assim o marido está avançando aquele limite que você colocou, tem alguma coisa errada. Então, infelizmente, nós temos uma lei muito boa, nós temos as delegacias que, assim, funcionam e funcionam muito bem. Só que a mulher, ela precisa denunciar. Fazer esse start. Precisa. Duas questões em cima da sua fala, doutora. Primeiro, dessa denúncia da mulher, porque muitas vezes o que a gente escuta é realmente essa rede opressora que o marido cria e que dificulta isso. Principalmente nesse sentido, vou denunciar de manhã, mas à noite eu vou ter que dormir com ele. Como é que isso funciona? Que tipo de estrutura ou de aconselhamento a gente pode dar? E com relação a quem está de fora. Familiar, o ditado popular é muito famoso, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. É assim mesmo? Eu, familiar, eu, vizinho, como que eu posso ajudar nesse sentido? Posso denunciar? Precisa da autorização da... Como é que funciona isso? Olha, Zeca,
esse ditado de briga de marido e mulher não se mete a colher, ele realmente, assim, né, a gente sabe que tem muitos vizinhos que aplicam, inclusive muitos familiares, né? E não tem que ser uma prática, né? O vizinho, né, vocês vão rir do que eu vou falar, mas eu fico atenta. Se eu percebo que alguma das minhas vizinhas tá chorando, eu fico atenta, eu presto atenção, opa, estou vendo, estou presenciando, estou ouvindo que alguma coisa ali não está normal, eu chamo a polícia. Chamo, mas se depois se acertaram, infelizmente, que na maioria das vezes acontece, aí eu fiz a minha parte, né? Então, a família, que muitas vezes acaba acobertando, então, presenciou, soube da agressão, tem que denunciar. Uhum. Inclusive, a doutora Marli trouxe essa informação. Durante a pandemia, todo mundo ali dentro de casa, como que a mulher ia ligar para a delegacia e falar, olha, eu estou sofrendo aqui com meu esposo, que eu vou fazer? Antes da polícia chegar, já tinha acontecido uma atrocidade. E aí tem a delegacia online, que você faz a denúncia e isso tem acesso. Então, hoje, todo mundo tem acesso a um celular. Né? Lógico, tem situações que são extremas, né? Como nós vimos aí no Rio de Janeiro, mas é uma situação bem atípica. Mas, no geral, 90%, 95% das pessoas e das mulheres têm acesso ao celular e tem como fazer essa denúncia. Né? Então, nós temos, inclusive, que eu acho fantástico a sabedoria, né, da pessoa, pessoas que ligam para a delegacia e aí... Tivemos, acho que mais de uma situação recente que fazem o pedido de pizza, é uma forma sutil, né, de fazer a denúncia e aí são protegidos porque do outro lado, o profissional, o policial que está do outro lado, entende o que está acontecendo. Então, tem meios. Agora, eles precisam ser exercidos pela pessoa. Com coragem até, né? Coragem. Porque, doutora Marli, eu falei aqui de um ditado popular com relação ao relacionamento. Tem outro pensamento popular que é muito comum, que é que aqui no Brasil a única coisa que dá cadeia é não pagar pensão. Então, você escuta isso na boca do povo, o povo está sempre falando disso. O que acaba gerando um afastamento desses órgãos de segurança com relação a outras demandas. No caso da violência doméstica, eu não tenho essa experiência, mas fico com a impressão que acontece isso. Poxa, eu não vou denunciar... porque não vai acontecer nada com o meu marido, ele vai continuar aqui, só vai ficar mais nervoso, mais bravo, ou vai piorar a situação. A lei é boa e ela é prática também? Você, como delegada, vê a aplicação disso de maneira rápida, de proteção à vítima? Isso funciona na prática, doutora? Zeca, com certeza, funciona. Nós estávamos ali na delegacia, na primeira delegacia da mulher, e depois, né, com o advento da Casa da Mulher Brasileira aqui em São Paulo, e com todos aqueles órgãos, né, juntos de proteção à mulher, né, vários órgãos, efetivamente com as medidas protetivas de urgência, né, com previsão no artigo 22 da lei, né, Maria da Penha, não só funciona como o agressor ele é preso, sendo trazido à presença da autoridade policial, né? Ele é preso em flagrante, né? Se assim estiver ocorrendo um crime. São asseguradas às mulheres as medidas protetivas de afastamento, né, do agressor do lar, de não aproximação dessa mulher conseguir com que nenhum outro meio de comunicação ele possa vir a procurar essa mulher, a família, os filhos, de forma temporária, mesmo que de forma temporária, pela justiça. Nós solicitávamos ali e já saía, né, praticamente no mesmo dia, pelo menos aqui no caso especificamente da Casa da Mulher Brasileira, que nós temos os órgãos competentes ali, né, o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Tribunal de Justiça, todos os órgãos juntos, e já um juizado da Vara de Violência Doméstica, em que a mulher, no mesmo dia, conseguia já e consegue sair com a medida protetiva de urgência.
e um abrigo, né, provisório, no caso de uma situação mais urgente, ou numa situação de ela precisar sair do lar ou do próprio agressor, deixar o lar conjugal. Então, a gente sabe que efetivamente funciona. No transcorrer dos anos, a gente tem percebido que, com todas as alterações legislativas, né, tem melhorado a cada dia. O que precisa mesmo, que a doutora estava falando, é essa conscientização, não só da mulher no tocante à denúncia, mas também do agressor, que ele precisa se reeducar, que ele precisa se reestruturar, no sentido de que agressão à mulher da cadeia. Sim, sem falar. Aliás, doutora, quando você fala dessas de se reeducar, eu quero falar um pouquinho sobre essa de como identificar o perfil do agressor e se é que é possível. Eu vou contar uma ilustração aqui que eu ouvi de uma vez de um palestrante muito famoso para casais e que me marcou bastante, porque às vezes a gente não quer enxergar o que acontece. E ele falou que uma moça procurou para pedir um conselho e que ela falou, arrumei um namorado, ele é lindo, bonito, trabalhador, inteligente, tal, tal, tal. E que ele falou assim, ele só tem um defeito, ele bate na mãe. Aí o palestrante falou assim, então você precisa casar com ele logo. Aí ela falou, mas sério, o senhor acha? Ele falou, claro, essa mulher precisa parar de apanhar, ele tem que bater em você agora. Porque se ele ficar batendo só na mãe, coitado, quantos anos apanhando? Para ele bater em você, casa com ele que ele bate em você, para de bater na mãe. Ou seja, qual que é a ideia? O sinal está claro, está evidente. Sim. A pessoa que não quer observar. É possível identificar esse perfil de um agressor, doutora? Olha, às vezes sim, né? Eu costumo dizer que antes do casamento, o ser humano, né? Mas o homem mais especificamente, digamos assim, ele se apresenta de uma forma. Depois, quando casa... Muda, né? É assim, nem todos mudam, mas uma boa parte muda. Então, você vai saber realmente o casamento, conviver todos os dias com a pessoa quando você casa. Esse é um ditado popular, mas que é bem sério. E, então, assim, no caso do relacionamento, quando o enamorar, né, quando está querendo conquistar a mulher amada, então, às vezes, dá para você perceber. Agora, tem sinais, assim, que nesse caso específico que você falou, quando a pessoa já é agressiva, ela já denota, por exemplo, aquela pessoa que no trânsito, ela xinga, ela ofende, ela é agressiva, por qualquer motivo, ela discute com as pessoas. Opa, peraí. Essa pessoa pode fazer comigo quando eu estiver casada com ela. Não, é bem possível que isso possa vir a acontecer. Então, tem detalhes na pessoa, né, não só no homem, mas na mulher também, que ela pode, a gente costuma dizer, a pessoa pode fingir por um tempo, né, ter uma máscara, né, os papéis sociais durante o dia, mas ela não pode fingir por todo o tempo. Sim. Né? Vai chegar uma determinada hora, numa determinada situação, que ela vai demonstrar realmente quem ela é. Então, alguns detalhes assim, se a mulher puder perceber antes do casamento, ela, com certeza, ela vai se sair bem melhor. Sim, sem dúvida. Doutora Vânia, que tipos de sinais a mulher pode perceber nesses estágios antes do casamento? Que no namoro... até por a gente pensar mais amplamente esse termo da violência doméstica, que a mulher pode estar atenta. Eu até falei aqui do controle da roupa, de repente pode ser controle de estudos, ou de trabalho, ou de finanças. O que a mulher pode tentar pescar, que a sua experiência demonstra que são caminhos para ela ficar atenta? A doutora Marli comentou sobre a característica agressiva. Eu vejo uma característica também muito importante, ciúmes. Tá. Então, não, é porque ele me ama muito. Por isso que ele não quer que eu olhe para o lado, ele não quer que eu faça isso, não quer... Então, quem ama, cuida. E o cuidado, com o zelo, ele não tem excesso, né? Então, o ciúme é uma situação muito preocupante, porque tem situações que a pessoa evolui
tanto e fala assim, né, para um ponto tão crítico de ciúme que a pessoa fala, não basta mais controlar o que você veste e controlar com quem você sai. A pessoa controla a sua vida como um todo, né? Ah, mas ele não me agride. É uma agressão. A pessoa não tem liberdade. Então, o ciúme também é uma situação que precisa ficar alerta, né? O comportamento agressivo precisa ficar atento. Opa, a forma que trata os pais, eu particularmente, né? A minha mãe sempre trouxe isso muito. Olha, quando você for casar, você sempre tem que observar, assim, sutilmente, porque, obviamente, é o que a doutora falou. A pessoa, ela não vai trazer expressamente, né? Mas vai ter um momento da vida que ela vai dar aquele sinal. Então, se a pessoa não trata bem os pais, como que ele vai te tratar bem? Né? Se não trata bem a mãe, carregou 9 meses na barriga, tudo bem, sou adotivo, é mãe. Se não trata bem a mãe, como que vai tratar bem a companheira? Então, são situações que a gente percebe que já vai dando sinal dali, é um sinalzinho de alerta, né? Começa a piscar, opa, eu tenho que me policiar, porque depois que casa é mais difícil. Sim. Em vários aspectos. Por exemplo, o fato de você estar convivendo com o agressor ali e ter a possibilidade dessa agressão chegar a uma agressão física, né? Ninguém está livre de repente, foi agredir, eu só ia dar um soco, dei um soco, caiu, bateu a cabeça, morreu, né? Então, a situação é muito delicada. Então, a mulher, ela precisa ficar atenta desde o começo. Eu estou começando um relacionamento. Vai observando os sinais. Bom, não é ciumento ou é ciumento, já fica atenta. Se no momento do namoro, como a doutora falou, já vem apresentando esses sinais, depois que casar vai ficar muito pior. Sem dúvida. Eu quero abordar um outro aspecto com vocês, que aí fica mais sensível também dentro da igreja, que quando a gente fala de casamento e violência física, obviamente, não só violência física, né, a doméstica, vai aparecer o assunto divórcio. E a igreja, via de regra, não lida ou não sabe lidar ou tem dificuldade quando o tema é proposto. Muitos bloqueios. Doutora Marli, como é que a gente vai tratar dessa situação e até qual a recomendação nesses casos? Porque nós estamos falando mais do que simplesmente uma separação. Eu não gosto, não quero, sei lá. Como antes falava incompatibilidade de gêneros, né? De gênios. Não gostava. Mas nós estamos falando de um crime, de uma agressão. Como é que vai colocar isso dentro da igreja para ser tratado, já que às vezes nem a denúncia ela é incentivada? Olha, Zeca, é um tema também bem delicado, né? Porque, biblicamente falando, né? O divórcio não foi feito para ocorrer, em tese, né? Mas nós temos casos em que, assim, chegam a uma situação em que deixa proposto ali pelo agressor, pelo homem, que ele deixou de amar, né? Ele deixou de amar, ele deixou de realmente honrar aquela mulher, né? Então, assim, aí eu acredito que precisa do aconselhamento pastoral, precisa do aconselhamento de profissionais. Eu, particularmente, não sou a favor de que a pessoa, né, logo no começo da carreira, eu era mais jovem, olha, você vai lá e se separa e tal. Naquele momento da agressão, do problema urgente ali, naquela situação urgente, com certeza, você tem que tirar a mulher da situação de violência. Você tem que cessar, de alguma forma, a auxiliar aquela mulher a sair da situação de violência. Agora, o divórcio em si, a separação, o divórcio, já é uma situação muito pessoal,
né? Por exemplo, aí foram passando os anos, você vai aprendendo, você, como a doutora falou, mas ele é bom para mim, eu tenho filhos, enfim, né? Eu tenho uma vida toda com ele. Você falar para uma mulher ali que você está atendendo, ou às vezes até na igreja, né? Como aconselhando na igreja, eu acho melhor você se divorciar. É muito complexo isso, na minha opinião. Porque você está lidando com a base da sociedade, né? Se nós que estamos dentro da igreja conhecemos Deus, conhecemos a palavra de Deus, apesar daquela situação difícil, você tem que tirar aquela mulher da situação de violência. Por quê? Você vai estar ajudando a resolver o problema, mas quem vai ter que tomar essa decisão do divórcio, de uma separação, né, depois do divórcio, é ela própria. Porque senão o que acontece? A própria igreja ou o próprio corpo ali de aconselhamento pastoral pode dizer, olha, mas foi o pastor ou foi a igreja que falou que era para eu me separar. Então, é uma situação muito delicada, né? Com certeza, sim, né? O posicionamento nosso é de que a mulher tem que sair dessa situação de violência. O agressor sai da casa, ou então a mulher sai, vai para a casa de um familiar, mesmo que temporariamente, né? E cessa essa situação de violência. Agora, o divórcio já é uma situação mais delicada. Por quê? Porque senão nós vamos falar assim, olha, vai se divorciar. Então, todo mundo vai se divorciando. E eu não acredito que é isso que Deus queira. Muito pelo contrário. Deus, a palavra de Deus diz que nós devemos viver em união, né? Marido e mulher, uma só carne. Então, eu acredito que as igrejas deveriam desenvolver palestras, grupos nessa temática com as mulheres, com os homens, de melhorar esses relacionamentos conturbados. Não colocar, como nós falamos, né, a poeira para debaixo do tapete. Não. Colocar a baila, colocar a discussão. Não falar assim, olha, esse tema a gente não pode discutir, não vai se falar em divórcio. Não, não é assim. Porque o que acontece? A partir do momento, Zeca, doutora e quem estiver, todos que estiverem ouvindo, eu não vou me divorciar. Ela é cristã, ela não vai se separar de mim. Ótimo, perfeito. Então, o homem ele vai acreditar assim, ela não vai se separar, eu posso agredir, eu posso não agredir, mas eu vou xingar, eu vou ofender, eu vou dar uma porrada na mesa e vai ficar tudo por isso mesmo, mas não é assim. Então, assim, nós temos muitos profissionais dentro da igreja, fora dela também, nós precisamos procurar esses profissionais, psicólogos. É muito importante. Eu poderia até dizer assim, que na igreja deveria ter atendimento, por que não? Sim. Igrejas grandes, atendimento psicológico. Existe ainda no nosso meio a ignorância de que o psicólogo que o cristão não precisa de psicólogo. Parece brincadeira essa fala, mas é verdadeira. Eu já ouvi de líderes falar isso. Jesus Cristo resolve tudo, sim. Ele resolve, Deus fala conosco, mas Deus colocou os profissionais, nós estudamos, né? Sim. Tem o psicólogo que precisa conversar, o assistente social, para direcionar como que essa mulher pode arrumar um emprego, fazer um trabalho, às vezes, dentro de casa. Então, nós precisamos que esses profissionais saiam dos bancos e venham ajudar essas mulheres, esses casais, essas famílias. Nós não vemos isso nas igrejas. Sim. Será que até por envolver esses assuntos mais delicados, doutora, como, por exemplo, citado aqui a questão do divórcio, às vezes em casos mais extremos, que precisa, necessidade, tudo isso afasta a igreja de tocar nesse assunto? Sim, com certeza. Porque a igreja, ela fica numa situação que ela vai tocar naquele ninho de vespa, né? Vai descobrir a agressão, já sabe, suspeita. Vai ter o conhecimento específico, né, daquela agressão e, a partir dali, ela precisa tomar uma atitude. Só que entra na questão que a doutora Marli falou, nossa, eu vou aconselhar o divórcio?
né? Lógico que eu, na qualidade de advogada, né, é um jargão que nós usamos, cada caso é um caso, né? Mas, como advogada, a gente vai avaliar a situação e vai falar para a pessoa, primeiro passo, procurem, porque não é só a mulher, procurem a orientação de um psicólogo. Vai fazer acompanhamento e nós temos uma dificuldade, eu vejo isso muito, porque muitas mulheres trazem essa informação. O homem, desculpa, Zeca, o homem, ele tem essa dificuldade de procurar um psicólogo. A mulher, ela é mais Não precisa aberta. pedir desculpa, não, que minha terapeuta está vendo o programa, ela sabe que eu vou lá. Ligo, mando mensagem, ela tem trabalho, mas estamos caminhando. Existe essa resistência. E aí, muitas vezes, é uma situação que, como a doutora Marli colocou, de repente, não chegou ao ponto das vias de fato. Então, a pessoa procura ajuda de um profissional, vai lidar, ou, de repente, tem uma bagagem de infância. Tudo isso vai ser tratado na terapia e, de repente, esse casamento tenha solução, consiga resolver. Sim. Agora, obviamente, que tentou resolver, né, através da orientação com o psicólogo, fez terapia, não resolveu, continua da mesma situação, eu, como advogada, vou falar, então, se divorcia, né? É uma situação. Sim. Doutora, assim, pela complicada. Sua fala, eu fico com a impressão que falta até um trabalho preventivo, vamos dizer assim. Parece que vai deixando e que só quando chega num limite é que a coisa aparece. Sim. É um pouco disso, assim? Sim. Infelizmente. Nós temos isso muito, eu como advogada vejo muito isso, porque a pessoa ela não procura um advogado para uma consulta, ela não se orienta, ela vai lá e faz. Aí deu errado, aí ela procura o advogado. Então, isso linkando para outras áreas. Então, hoje não existe um trabalho de base de falar assim, nossa, eu estou tendo um problema assim no casamento, eu vou tentar resolver, vou procurar aconselhamento. E aí, quando esgota todas as tentativas, é que vai para a situação mais grave do divórcio. Não tem essa base. Sim. Não tem essa tentativa, até pela postura que a doutora Marli comentou, ninguém indica ou sugere na igreja, por exemplo, que a pessoa procure um psicólogo. Vai falar o quê? Vai orar. Lógico, tem situações que a gente realmente precisa orar, precisa jejuar, mas tem situações que você precisa de uma ajuda de um profissional, é o que a doutora falou. Deus nos capacitou, né? Então, você vai ter a oração, vai ter o jejum e vai ter a orientação de um profissional. Então, precisa ter esse trabalho antes, né, de preservar ou de preparar e falar, bom, tentei de tudo, nada funcionou, aí sim a gente tem uma medida mais drástica, né? O pessoal até brinca, né, que a oração é composta da palavra orar e ação, né? Sim. E que você vai orar, tem que orar, mas que você tem que agir também, você tem que procurar. Inclusive essas ferramentas que nós estamos citando aqui, principalmente para que você consiga reestruturar todas essas relações aí. Eu vou precisar chamar um intervalo, passou muito rápido, mas no próximo bloco, ele é bem curtinho, ele é mais curtinho, mas as minhas convidadas vão ter a oportunidade de considerações finais rápidas, mas oferecer para você que me assiste uma aplicação disso. Uma palavra para que você que nos assiste agora, coloque isso na prática. Poxa, que alerta, que sinais, que situação, o que você tem que fazer, o que isso tem que mudar no seu dia a dia e na sua prática, tá bom? Então fica ligadinho que nós vamos fazer isso no próximo bloco. Antes do intervalo, vou colocar aqui o telefone da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, parceira do Vejam Só, código 11 3115 0819. Gosta de estudar a Bíblia, gosta de estudar teologia, quer se aprimorar nesse aspecto, se preparar para o trabalho do Reino de Deus, procure pela Agrade. Anota o telefone, amanhã, horário comercial, você liga, tira todas as suas dúvidas, com certeza você vai se encaixar em algum módulo, em algum formato que a Agrade tem e vai poder estudar lá e se tornar mais um aluno da Agrade também, tá bom? A HIT está em todas as plataformas, seja na internet, né, no site, está aqui, ó, hittv.com.br, ou nas redes sociais. Você que gosta de navegar pela internet, vai por lá que você vai achar muita informação da emissora, dos programas e também dos nossos bastidores, tá bom? Principalmente aqui no YouTube, ó, para você ver, rever e compartilhar todo o nosso conteúdo. O intervalo é rápido,
mas daqui a pouquinho o Vejam Só já estará de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo bem rapidinho na nossa conversa. Hoje falando sobre essa questão da violência doméstica, números alarmantes e tentando entender como a igreja pode auxiliar ou exercer o seu papel cívico nessa questão também. Recebendo aqui no nosso estúdio a doutora Vânia Saldanha, advogada, e a delegada de polícia, a doutora Marli Maurício Tavares. Antes de passar as considerações finais, bem rapidinho, porque a gente até recebeu um comentário, o comentário aqui, ó, da Maria Silva. Se der para colocar aí na tela, por favor. A Maria respondendo a nossa enquete, ela falou assim, ó, não conheço nenhum caso de violência envolvendo evangélicos, mas sabe o que acontece. E também com homens, coisa que quase ninguém fala. Maria, realmente, fala-se pouco, porque os números são menores. Sim. Acontece, mas é zero, é quase zero. Acontece, Zeca. Infelizmente, nós temos muitas mulheres que manipulam, né? E aí acabam tendo casos de agressão. E aí o homem, o que ele faz? Ele é muito mais forte que a mulher, fisicamente falando. E aí ele prefere apanhar, porque ele não vai reagir, porque ele sabe que a mulher tem a Lei Maria da Penha para protegê-la, né? Mas, homem, se você sofre agressão, se você sofre violência doméstica, o Código Penal se aplica e você pode, sim, fazer o boletim de ocorrência, oferecer denúncia e dar sequência à ação criminal, o que, infelizmente, na maioria das vezes, não acontece, até por essa questão do machismo, né? O homem vai falar, eu não vou fazer boletim de ocorrência, vão ficar sabendo. Então, vai mexer com os brios do homem também. Infelizmente. Acontece, doutora, bem rapidinho essa resposta, o homem sofre também ou são casos mínimos e às vezes nem merece assim tanto destaque? Acontece em número bem menor mesmo, mas a gente vê que acontece ali, principalmente quando a mulher tenta se defender, né, no caso. E o homem pode procurar uma delegacia de polícia e registrar o boletim de ocorrência e para que a mulher responda criminalmente por lesão corporal ou qualquer outro crime dessa natureza. Mas é em menor número, a gente sabe. Sim, bem menor. Minhas irmãs, nós estamos caminhando para o final do programa. Infelizmente, nosso tempo passa muito rápido, tinha muita coisa para falar. Mas eu vou separar 4 minutinhos para cada uma, para a gente fazer algumas considerações finais, mas principalmente oferecer uma aplicação para quem... E agora, o que essa pessoa que ouviu e acompanhou o programa, o que ela tem que fazer com todas essas informações? Doutora Marli, como a irmã estava com a palavra, vou começar com a irmã. 4 minutinhos para a gente, considerações finais e uma aplicação aí que a pessoa tem que fazer com tudo isso que ela ouviu na noite de hoje. Por favor. Ok. O que eu gostaria de estar deixando para as mulheres nesta oportunidade, já agradecendo a vocês o convite, é que a mulher, ela não deve desistir, né? Desistir dos seus sonhos, desistir da sua família, por que não dizer, desistir da sua família. Procurar ajuda sempre, sempre, sempre. Procurar uma orientação não somente ali no caso específico da igreja, mas procurar ajuda num centro de cidadania, num centro de referência da mulher, procurar apoio, não ficar sozinha, né? Não se sentir sozinha, se fortalecer. Pode-se dizer assim, mas eu estou me sentindo fraca, estou me sentindo frágil, estou me sentindo emocionalmente abalada. Eu vou dizer para você, não desista. Não desista porque
essa situação que você está vivenciando, infelizmente, muitas outras mulheres sofreram já e saíram dessa situação, saíram desse ciclo de violência e hoje vivem bem, né? Então, nós queremos deixar aqui que o Estado de São Paulo, a Lei Maria da Penha, que foi criada, e tantos outros aparatos na legislação, e por que não dizer, né, vários outros órgãos que podem te ajudar, você deve tomar posse, né, de todos esses mecanismos existentes. Acredite, você pode se sair vencedora e você vai se sair vencedora dessa situação. A violência doméstica, nós costumamos dizer, ela existe e quem pode ajudar, dar fim nela, é você, mulher. Acredite nisso, né? Seja com a lei, seja de que forma for, procure ajuda, não desista. Existem vários mecanismos e meios para que você faça isso. Procure se fortalecer, procure os órgãos de apoio jurídico, social, né? Existem equipes multidisciplinares, fale com algum parente seu, com alguma pessoa para te auxiliar, com um vizinho, com quem você tiver mais intimidade, com o seu pastor, com alguém, né, que você tenha mais confiança e saia dessa situação, né? Acredite, você nasceu para vencer. Amém, boa. Obrigado, doutora Marli, pelo carinho. Foi um prazer recebê-la aqui no Vejam Só. Eu que agradeço. As portas do programa estão sempre abertas. Espero encontrá-la outras vezes aqui também. E com certeza acho que essa palavra de ânimo é importantíssima. Tem possibilidade, tem como oferecer essa rede de apoio. Obrigado, Deus abençoe demais Amém. Sua vida e o seu trabalho também, que a gente sabe da necessidade das bênçãos de Deus também. Amém, Muito obrigado. Doutora Vânia, a palavra está com a irmã. 3 minutinhos aí, ó. Isso nunca aconteceu, mas tá tão bom que a Angélica já falou aqui que o programa pode até estourar o tempo. Eu nunca vi isso acontecer. Vocês são privilegiadas, viu? Privilegiadas. Vai lá, doutora Vânia, 4 minutinhos. Quero te agradecer pelo convite. E, mulher, faço das palavras da doutora Marli as minhas, busque ajuda. Tem uma frase do pastor Charles Spurgeon, que eu acho muito interessante, que ele fala assim: Deus nos livre daqueles que são anjos na rua, santos na igreja e demônios em casa. Então, a família é base. Tente resgatar o seu relacionamento, busque ajuda, busque os psicólogos, mas se chegou no limite e não deu, não tenha vergonha de seguir em frente. Tá bom? O mais importante de tudo é saber que não está só. Você, mulher, não está só. Então, procure ajuda e eu tenho certeza que os profissionais vão orientar da melhor forma e você vai saber que não está sozinha. Muito obrigado. Te agradeço, muito bacana. Imagina, eu que agradeço, doutor. Foi muito bacana recebê-las aqui. Acho que foi uma conversa muito produtiva. Tenho certeza que quem acompanhou, essas palavras serão bênção na vida de quem nos acompanhou também. Os contatos da doutora Vânia, só lembrando, estão à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram. Acesse lá que você vai localizá-los também, tá bom? Dá tempo de chamar as fotos, Angélica? Então, vamos lá, então. Para você que gosta do Vejam Só, a gente sempre reserva um espaço para dar uma moral para você e presenteá-lo, tá bom? Então, mande a sua foto aqui para o programa. Pode ser pelo perfil do Instagram, @programa Vejam Só, ou pelo Facebook, facebook.com/programa Vejam Só. Vai lá nas mensagens, aproveita agora que está assistindo o programa, já faz uma selfie e encaminha. Nome completo, cidade e estado. Não esqueça de mandar na mensagem, tá bom? E aí vai ser por esse canal que nós vamos entrar em contato com você para te mandar o presente. Eu vou mostrar o presente na sequência. Primeiro, aquela moral para os nossos telespectadores. A primeira foto vem lá de Macapá. Olha que legal. Quem vai aparecer aí para você é o Israel dos Santos, nosso telespectador lá em Macapá. Obrigado, viu, Israel, pelo carinho, meu irmão. Deus abençoe sua vida. Muito bacana contar com a sua audiência também. Certo? Próxima foto aqui de São Paulo, capital. E a nossa telespectadora é a Josefina Leda, acompanhando o Vejam Só também. Josefina, obrigado, viu? Pelo carinho, minha irmã. Deus abençoe. A última foto vem lá da Bahia. E aí não surpreende ninguém, porque se tem um estado que participa aqui do Vejam Só,
é a Bahia. O povo baiano acompanha demais. Alagoinhas é a cidade e o nosso telespectador é o Joseval Ribeiro. Está lá acompanhando o Vejam Só também. Obrigado, viu, Joseval, pelo carinho, meu irmão. Deus abençoe muito, muito a sua vida. Todo mundo que mandou a foto e quem vai mandar também vai concorrer a este presente aí que eu vou colocar na tela para você. Tá aí, ó. Uma Bíblia da tradução King James, tá bom? Ela é uma versão da tradução atualizada dela, né? Então é um português mais próximo do que a gente fala, né? Não é tão rebuscado. Vale muito a pena você ter. É um material de fina edição também, um produto editorial muito bacana. Vale a pena, tá bom? Aliás, inclusive a produção já soprou aqui, ó. Nós vamos divulgar o nome do vencedor ou da vencedora amanhã, tá bom? No programa de amanhã. Então fica ligadinho aí para você saber, tá certo? Ó, quero agradecer demais. Não, ainda não. Quero agradecer não. Quero colocar o resultado da enquete na tela, antes que eu esqueça. Lá no Instagram nós perguntamos para você se você conhece algum caso de violência doméstica envolvendo evangélicos. Olha só o resultado. 54% dos nossos internautas responderam que sim, conhecem casos assim. E 46% responderam que não. A pesquisa está equilibrada, mas mesmo assim é um número alarmante, alto, principalmente quando a gente fala envolvendo o povo evangélico, não é verdade? Mas eu quero agradecer a você que participou, que votou também. Muito bacana contar com a sua audiência e com a sua participação. O Vejam Só é feito para você que gosta e interage, certo? Nós encerramos a edição de hoje, mas se Deus permitir, e essa é a nossa oração, que amanhã nós estejamos aqui de volta com mais uma edição do programa Vejam Só. Um abraço e até lá!